Olá a todos e todas. Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme. Já fiz alguns vídeos aqui no canal Servir Ponto de Luz e hoje tenho a alegria de estar mais um dia com vocês, conversando sobre bons pensamentos atraem boas companhias espirituais. E para a gente abordar esse assunto, né, para a gente falar sobre esse tema, eu lembrei de um estudo em que eu facilitei que é quando a gente fala sobre fluidos, sobre perispírito, sobre modulações fluídicas, a gente também fala sobre criações fluídicas, né? E o pensamento nada mais é do que uma criação fluídica. Então, achei conveniente, achei interessante trazer algumas percepções para a gente conversar sobre. Claro, gosto sempre de relembrar que nenhum estudo da doutrina espírita, da ciência, da filosofia como um todo, né, ele é um estudo que termina quando acaba, né? A proposta de todos esses estudos, todas essas apresentações, palestras que a gente ouve, que a gente vê, é que gere na gente uma curiosidade, né? Uma percepção, uma ideia, uma noção de que as coisas podem ir muito mais além. E para um assunto tão vasto quanto esse, eu não tenho a intenção alguma de conseguir extrair toda a informação sobre, né? Então, eu trouxe bastante coisa resumida, vou ser direto, mas tem bastante coisa para ser dita, tá bom? Então vamos lá? Então, primeiro vamos falar o seguinte. André Luiz, num livro maravilhoso, Libertação, muito forte, para quem não o conhece, é um livro bem forte, nos é dito o seguinte: as criações fluídicas nascem do pensamento. Então, o pensamento é atributo do espírito. É ele quem, através dessa percepção, ele vai mudando o fluido que está ao redor dele. Ou seja, o pensamento é a força criadora da nossa própria alma. Isso é uma continuidade nossa. Porque através dele, através do pensamento, a gente atua, onde a gente vive, a gente age, né? Antes da gente agir, antes da gente falar, a gente pensou, né? Isso significa, não só em termos espirituais, né, em termos gerais, que a gente estabelece um padrão da nossa influência, boa ou má. Vamos além. Esse padrão, essa influência que é gerada, se constrói em imagens. Sim, o nosso pensamento no plano espiritual, e a gente vai falar de novo disso mais à frente, tem som, tem cor, tem cheiro, tem peso, tem forma. E essas imagens são vivas, tão vivas quanto nós queremos que elas sejam, né? Ou seja, a gente está o tempo todo, nos diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida, em permanente contato com outras mentes. A gente está influenciando e sendo influenciado. Por quê? Porque ninguém consegue ultrapassar de improviso o recurso da própria mente. Entretanto, a gente absorve aquilo que a gente consegue assimilar. Também tem isso, né? A gente tem o que eu gosto de chamar de cota do bem, né? A gente consegue falar de bem, de mal até determinado momento, né? Ah, não, foi um dia que eu já falei muito de bem, né? Muita coisa boa. Preciso distrair a cabeça. Já aprendi muito hoje, tô com a cabeça cansada, né? Então a gente tem muito disso, né? Assim como tem cota de mal também. A gente tá ali para que a gente sente uma vontade, não, eu preciso ir ao centro, eu preciso ler, eu preciso me reconectar comigo. Não é assim? Só que tem uma coisa. Enquanto a gente viver, seja no plano físico, seja no plano espiritual, a gente está em troca incessante. A gente está trocando pensamento, vontade o tempo todo. Sim, seja com encarnado, seja com desencarnado. Paulo de Tarso já dizia: de certo que vós estáis cercados por uma nuvem de testemunhas. A gente está o tempo todo criando, recriando, absorvendo, assimilando, emitindo imagens. A gente respira, olha o que que o Manuel está dizendo. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Somos uma espécie de um celular, né? A gente emite e a gente absorve. E é aí que é interessante. Porque é através dessas imagens que a gente estaciona, que a gente para
assim, fascinados, extremamente concentrados nos elementos que provisoriamente nos escravizam. Um exemplo disso é aquele pensamento que te acompanha o dia inteiro. Pode ser uma música que gravou na sua cabeça, pode ser algum evento que aconteceu que você fica ali o tempo inteiro pensando nele. Por isso que Emmanuel fala que provisoriamente nos escravizam. E olha só, através dessas imagens, a gente incorpora o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. Quando a gente, por exemplo, está sintonizado, está ligado a um tipo de pensamento, né? Seja um livro que você leu, seja uma palestra que você ouviu, tá? Não só na questão espírita, mas num aspecto mais geral, né? No âmbito mais geral. E que te faz refletir a sua existência, os seus caminhos, as suas escolhas. Isso é um influxo renovador. É curioso isso, né? É interessante isso. Porque é através do pensamento que você vai ter ligação com os seus mentores, ou com os seus guias, ou com os seus anjos protetores, seus espíritos simpáticos. Eu tô falando ou, porque são espíritos diferentes, tá? A gente bota tudo no mesmo balaio. Acha que espírito protetor, que guia, que mentor é tudo a mesma coisa. Não é, tá? As funções são diferentes, tá bom? Mas isso talvez a gente possa falar em outra oportunidade. É, e é assim também que a gente começa uma obsessão, né? Um processo obsessivo que também exige da gente muito estudo, né? Um tema extremamente profundo, complexo, amplo. A gente teria que estudar primeiro como é que é o desenvolvimento do perispírito, para entender ainda melhor a obsessão, não só como fenômeno, mas como processo. Quem é o obsessor? Quem é o obsidiado? Como é que é esse processo obsessivo? Qual é a causa da obsessão? Que tipo de obsessão que tem? Inclusive, os próprios tipos de obsessão, né? Tem de encarnado para encarnado. Claro, porque um encarnado pensa e o encarnado também. Um pode estar obsidiando o outro. Até mesmo sem se conhecer. Assim, pessoalmente, né? Encarnado para desencarnado, quando alguém morre, né, algum familiar, algum parente, uma pessoa querida nossa falece, e a gente tem o direito de quando alguém morre, a gente ficar triste, né? A gente pensar na pessoa com uma sensação de saudade. Isso é uma prova, né? Saudade é a prova que a vida dá pra gente de que valeu a pena ter vivido. De que valeu a pena aquele momento, é a prova de que teve momentos inesquecíveis, né? A nota fiscal que a vida dá pra gente, ó, valeu a pena. Mas o desespero pela presença física é perigoso. Por quê? Porque gera obsessão, né? Gera esse influxo magnético, é o nosso pensamento criando ali, e jogando para aquele espírito tá desencarnado que muitas vezes precisa descansar, precisa ser tratado, precisa ser amparado, e a gente está ali prejudicando isso, né? Então, falei de encarnado para desencarnado, tem de desencarnado para encarnado, que é o mais comum, né? Por vingança, por aí vai. E tem também de desencarnado para desencarnado, né? Não é porque os dois morreram que os dois não podem se obsidiar. Podem, e muitas vezes acontece, né? E tem ainda a auto-obsessão. Aliás, toda obsessão é antes uma auto-obsessão. E aí é você ficar preso nesse próprio pensamento, que é o que o Emmanuel falou ali, quando a gente estaciona. Se a gente estaciona no pensamento ali, tá pensando a mesma coisa o tempo todo, aquele pensamento escraviza a gente, né? É aquela situação de que você às vezes teve um dia maravilhoso. Você teve uma promoção no trabalho, você teve a sua família em casa, você pôde chegar, ver sua companheira, seu companheiro, seus filhos, né? Seus pets. Você chegou em casa, ou até mesmo sua própria companhia, você tomou um café, você fez alguma coisa que você gosta. O dia inteiro foi maravilhoso. Mas você ouviu um comentário sobre o seu corpo, sobre alguma coisa que você fez de errado no trabalho, que acontece, a gente comete erros. Algum comentário que o seja. Ou você ouviu alguma música que te lembrou de alguma pessoa que você já amou, que você já teve contato. Ou alguém pisou no seu pé, alguém foi rude com você. Pronto. Aquela manchinha, aquele detalhe no seu dia
é o pensamento que vai te escravizar, talvez pelo resto do dia, pelo resto da noite, você sonha, e talvez pelo resto da semana. E aí é por isso que é necessário a gente compreender, porque se o pensamento é uma força, não adianta eu lutar contra ele. Eu não vou ser mais forte do que a correnteza do rio. É deixar que o rio flua. É deixar a porta aberta. O vento vai entrar, vai bagunçar a casa, vai. E depois? A gente arruma. Se eu tentar segurar a porta, o que que vai acontecer? Eu vou me cansar. Eu vou me desgastar. É melhor que eu guarde energia para arrumar a casa depois. Porque não tem como. Esse vento vai entrar. Você não consegue ir contra. E a gente não é feito só de pensamento ruim. O pensamento não é extensão nossa. A gente não é ruim por completo. Nós temos atitudes ruins, mas também temos atitudes boas. Assim, pensamentos bons, né? Isso é importante a gente frisar, ok? E aí vou falar rápido também da característica, né? Algumas características das criações fluídicas. Kardec traz para a gente essa ideia de que as ideias que a gente elabora com atenção, com cuidado, aí já não somos aqueles pensamentos que a gente hoje em dia chama de intrusivos ou aleatórios, né? Aquelas que a gente elabora com atenção, que você elabora, que você pensa. Elas geram formas, elas têm aquilo que eu já falei, som, tem cor, são perceptíveis por todos aqueles que se encontram sintonizados na mesma onda que a gente está vibrando, que a gente está emitindo, né? Então é como o seguinte, eu estou numa piscina, o meu pensamento, a onda em que eu emano os pensamentos é uma piscina. Estou ali batendo a água. Se outra pessoa entrou na mesma piscina que eu, ela vai sentir, ela vai perceber essas ondas. Ela vai entender, seja encarnado, seja desencarnado. E para o desencarnado é muito mais fácil. Porque esse pensamento que está com forma, que está com cor, ele está sendo expresso, ele está sendo plasmado, igual uma televisão mesmo, na camada externa do meu perispírito. Então, os espíritos não leem de maneira mística o pensamento. Eles veem como se vissem uma tela de televisão. Então, por isso que a gente fala de criações fluídicas, de imagens fluídicas. Então, quando eu estou falando que o pensamento, né? Desculpa, quando Kardec está falando e eu estou reafirmando que o pensamento se reflete nesse envoltório perispirítico, é justamente isso que acontece, né? Então é isso, ele toma uma forma, né? Ele está se fotografando ali, né? Engraçado Kardec usar isso, porque na época dele não tinha televisão, né? Então, a gente pode pensar isso, que aparece na imagem, né? Essas imagens aparecem na camada externa do perispírito, que a gente muitas vezes chama de aura, tá? A aura é uma parte do corpo mental, né? Existem várias camadas do perispírito, enfim, isso também é outro assunto, né? Mas para quem se interessar, tem dois livros muito bons sobre o perispírito, um grossão assim azul do Zamiro Zimmermann e outro, bom, a última vez que eu vi a capa dele era vermelha. Perispírito e suas modelações, Luiz Gonzaga Pinheiro, se eu não me engano, tá? E aí um exemplo, né, disso é o seguinte: se um homem, se uma pessoa quer matar alguém, embora a pessoa possa não demonstrar isso através de microexpressões, né, enfim, o corpo fluídico, essa camada externa do perispírito, ela vai fotografar esse pensamento, ela vai esboçar esse pensamento. Ele vai executar o gesto fluidicamente. E aí tem um episódio do Chico em que tem uma moça, o pessoal falou, né, que assim, tava olhando pro Chico conversando com uma moça, e a moça parecia muito tranquila conversando com o Chico, e tudo mais. Terminou a conversa. A conversa terminou. E o pessoal falou que parecia que o Chico tava meio assustado e tudo mais, e ele falou assim: "Olha, é porque eu tava vendo a camada externa do perispírito dela". Ele não falou essas palavras, tá? Eu que tô falando, mas ele tava vendo o perispírito dela que ele falou. Mas que é a camada externa, né? E ele falou que, embora a voz dela, né, e a maneira que ela falasse fosse uma maneira extremamente calma, e que bom que ela consegue controlar isso, né, o tom de voz e tudo mais, no perispírito dela, né, na intenção dela, ela gritava com o Chico. E aí o Chico olhava um pouco assustado, né, pro perispírito dela, fazendo aquele.
mostrando esses pensamentos todos que ela estava tendo, mas ela estava segurando para não ser grosseira com o Chico no palavreado, né? No falar. Porém, no pensamento ela estava sendo, né? Então, isso é um exemplo. Então, essa história, né, essa questão de que, olha, os espíritos leem nosso pensamento, não é de maneira mística. A gente não consegue esconder dos espíritos nossos pensamentos, porque eles estão vendo o nosso perispírito. Eles estão vendo a gente numa totalidade maior do que a gente se enxerga. A gente só consegue enxergar, a gente que não é médium clarividente, a gente só consegue enxergar o corpo físico. A camada externa do perispírito já é mais difícil, né? Mas para os espíritos desencarnados não é. Tá bom? Então, a gente executa fluidicamente o gesto porque a gente cria essa imagem. Seja da vítima, Kardec deu um exemplo um pouco pesado, né, de assassinato. Mas o que for, né? Se você pensa comer uma maçã, fluidicamente você já comeu aquela maçã, né? Então você já executou aquele gesto, já está no pensamento, né? E aí, o que que vai acontecer depois? Você vai lá, fisicamente, e vai comer, tá? Então essa é a percepção, ok? Então tudo que é feito na matéria é antes realizado pelo pensamento, né? Na questão fluídica, ok? Então, ó, se a gente emite uma ideia, a gente reflete aqueles que estão se assemelhando, desculpa, a essa ideia. Foi o que eu falei da ideia da piscina. Eu entrei na piscina, se outras pessoas entrarem nessa mesma piscina que eu estou e eu estou batendo na água, essas pessoas vão perceber essas vibrações e vão corresponder. Elas vão escolher se elas ficam ou não. Igual a estação de rádio. Tá lá emitindo. Sintonizei. Tá tocando uma música que eu gosto ou tá tocando uma que eu não gosto. Eu vou escolher se eu fico ou não naquela estação. Eu vou escolher se eu fico ou não nessa piscina, né? Então a gente está sempre em comunicação com o plano espiritual, consciente ou inconscientemente. Por isso que é muito importante essa questão do autoconhecimento, da gente entender, porque às vezes vão chegar até nós pensamentos que não são comuns nós termos. Sejam eles superiores, sejam eles inferiores. E é importante a gente entender o que que é inspiração positiva, o que que é inspiração negativa, né? Porque isso vai entrar também em outro assunto, né? Isso, como eu falei, né? É um assunto que vai emendando vários, pra você ver a complexidade dele, como ele é fantástico, né? Entra na ideia da influência espiritual, que nada mais é do que sintonia. Para ter influência, tem que ter sintonia. Para ter sintonia, tem que ter pensamento igual. Para ter pensamento igual, você tem que pensar. Você tem que plasmar no seu perispírito isso, né? Então, isso é muito interessante. Isso é muito fantástico, né? Então, a gente está sempre nessa comunicação, tá? Então, pensar é projetar forças. É da forma, da cor, da peso e por aí vai, tá bom? E aí, de novo, essas formas podem nos escravizar, podem nos libertar, e de novo relembra a gente a importância do autoconhecimento, é claro. Sem ele, a gente não vai entender que tipo de pensamento que é nosso, que é dos outros, encarnados ou desencarnados também, né? Isso é muito importante. Então, olha só. No livro Ação e Reação, isso é muito bem dito, né? De que como essas formas de pensamentos, elas são percebidas facilmente pelos desencarnados, né? É claro que quanto mais evoluído é um espírito, mais ele consegue ele não consegue, desculpa, quanto mais evoluído ele esconde os pensamentos dele dos desencarnados inferiores. Agora, um desencarnado, um espírito que está desencarnado, ele consegue ver o nosso pensamento, mas ele não consegue esconder os pensamentos dele de um espírito superior. Então, por exemplo, vamos dizer que a gente tem um espírito da envergadura de Francisco de Assis, tá? E um espírito da minha envergadura. Eu não consigo, eu, Guilherme, não consigo ver, talvez, os pensamentos de Francisco de Assis, porque ele é superior a mim. Mas ele consegue ver os meus, eu não consigo esconder dele, tá? Isso fala, de novo, fala sobre perispírito, fala sobre expansibilidade, fala sobre penetrabilidade do perispírito, que tem a ver, né? Tem 11 aí funções do perispírito, propriedades, desculpa, funções são 5. É, tem várias propriedades aí do perispírito que vão permitir essa interação. Mas o que eu queria dizer é que os pensamentos são importantes para a gente compreender, né, essa mecânica, para a gente compreender como os movimentos da vida acontecem. Então, não estou dizendo que, olha só, eu vou pensar em ganhar na loteria e eu vou ganhar. Não, não é exatamente assim. Primeiro você teria que jogar, né? Claro. Mas o ponto é,
você pensar afirmativamente, positivamente em alguma coisa, você cria ele fluidicamente. Por exemplo, você vai estudar para uma prova. Então, se você pensa, se você visualiza você já estudando para ela, você consegue realizar isso com muito mais facilidade. Seja, isso são até técnicas já difundidas dentro da psicologia, da neurociência. Você consegue se visualizar nesse sentido, né, no cérebro físico. Porque no cérebro espiritual, na questão espiritual, o cérebro espiritual é ótimo, tá, gente? Não existe um cérebro espiritual. O espírito é o ser pensante, não tem um cérebro para isso, tá? É, na questão espiritual, isso já acontece. Você pensa, você, espírito, pensa, isso é plasmado no perispírito, que é aquele envoltório, né, que é aquele laço semimaterial. É como se o espírito fosse o pé, o perispírito fosse a meia e o corpo fosse o sapato. Você vai trocando o sapato sem necessariamente trocar a meia, tá? Aí você vai evoluindo, essa meia vai ficando mais fininha. Por quê? Porque você vai evoluindo, você não tem mais necessidade de ter tanta camada do perispírito. Você vai tirando essa roupa, né, digamos assim, tá? Bom, isso é muito curioso, né? Por quê? Porque estudar essa questão do pensamento é compreender, primeiro, quem eu sou, já que o pensamento é uma extensão de mim mesmo. Então, quais são os pensamentos médios que eu tenho, ou seja, os pensamentos mais comuns que eu tenho? Para onde a minha mente está sempre voltando? Isso fala para mim também que tipo de companhia eu atraio, né? Aqui na Terra a gente fala assim: me diga com quem andas que direi quem és. No plano espiritual, isso já é o contrário. Me diga quem és, que direi com quem andas. Que tipo de companhias você elege? Que tipo de irmãos e irmãs desencarnados você atrai? E aí, por isso, relembra a gente o hábito da oração, dos bons pensamentos, né? Não que a gente tem que ficar o dia todo em prece, não é assim, né? Não é a gente tentar ser um santo, né? Não existe isso. É no processo de compreensão, de estudo de si próprio, de humanização, né? Isso tudo é essencial, né? Então, assim é que a crueldade é o reflexo do criminoso, a cobiça é o reflexo do usuário, a maledicência do caluniador, o escárnio do ironista, a irritação do desequilibrado e a elevação moral do santo. Não é à toa que a gente se conhece melhor quando a gente está sozinho. Não é que a gente se conhece melhor, né? Mas a gente consegue entender melhor isso. Por quê? Porque com os outros, a gente tá ali convivendo com os outros, a gente vai perceber como tá a nossa fala e o nosso comportamento. Mas quando a gente está sozinho, a gente está vigiando os nossos pensamentos, que logo depois eles é que vão influenciar, vão direcionar a nossa fala e o nosso comportamento, né? Então, estar sozinho, estar incomodado com isso é perigoso. Significa que os seus pensamentos não são boas companhias para você. Olha que terrível, né? Que tipo de pensamentos nós estamos tendo? Então é essencial a gente compreender essa percepção, porque é o tipo de imagem que a gente está colocando no nosso perispírito. É o tipo de canal, de desenho, de filme, né, de série que a gente está colocando aqui no nosso perispírito. E para quem é vidente ou para qualquer espírito desencarnado, consegue ver com facilidade, tá bom? E é assim, inclusive, que no livro Ação e Reação, um obsessor fala, né? Olha só, conhecido o reflexo da criatura, que nos propomos retificar ou punir, é assim muito fácil superalimentá-lo com excitações constantes. Ou seja, eles sabem qual é o tipo de pensamento que a pessoa tem, porque está ali. Então vai lá e induz esse pensamento para a pessoa voltar de novo. Por exemplo, a pessoa o tempo todo volta num tipo de pensamento de raiva contra a irmã, o pai, o tio, enfim. Aí o obsessor vai lá e alimenta aquilo dali. É o tipo de companhia espiritual que a pessoa está aceitando. Lembra lá no começo que o Emmanuel estava lá falando, no livro, falando sobre, olha, a gente elege, né? A gente está assimilando e está emitindo. Se você está assimilando aquilo dali, você também vai estar emitindo, é claro. Sim. Então é importantíssimo a gente vigiar esses pensamentos, né? Não é à toa que Jesus nos adverte, né, sobre orar e vigiar, sobre a nossa sintonia.
sobre a gente elevar o nosso padrão. Eu não estou me sentindo bem, então vou fazer uma prece, vou fazer uma leitura agradável, vou assistir um filme interessante, vou ouvir uma música melhor, né? É importante a gente fazer isso. É importante a gente ter esse carinho, esse cuidado, porque a nossa casa mental é a nossa casa, né? É quem somos, a extensão de quem somos. Isso é essencial. E lembrar que o pensamento atua e age nos encarnados e desencarnados. Então não vale aquela história de falar assim, né? Eu já tive um amigo que falou assim: não, eu vou beber um copo d'água aqui porque eu consigo preservar para não falar. Tudo bem. Isso é uma evolução, você conseguir ir aos pouquinhos controlando a língua para não falar uma coisa que não é interessante. Mas não para aí não, tá? Porque o pensamento continua ativo. Então, reeduca. Não é luta, reeduca ele. É reeducar. O processo nosso é de reeducação. Isso é importantíssimo. O nosso processo aqui na Terra é reeducação, gente. Dos sentimentos, dos pensamentos, das harmonias, das companhias, isso tudo. E eu quero terminar esse nosso estudo, a fim de que a gente não fique muito longo também, mas espero que, de certa forma, tenha dado esse gostinho, né, dado essa percepção de quão extenso esse assunto é, né, de quão bacana ele é, de quão profundo, de quão fantástico, como eu adoro dizer, né? E terminar com a frase de Emmanuel, né? Que a mente é o espelho da vida em toda parte. Então, a mente é o espelho da vida em toda parte, porque a gente está o tempo todo emitindo pensamento. Estamos o tempo todo nos relacionando com encarnados e desencarnados sem percebermos, mandando esses pensamentos. Então, não é para aterrorizar ninguém. É para conscientizar, então é para a gente reeducar. Também não pensa assim, nossa, pensei errado, vou ser obsidiado. Não. Se você ficar pensando assim, aí mesmo você vai ser. E também não pensa que você fez uma prece e você vai ter todos os espíritos maravilhosos ao seu lado. Não, tudo é constância, tudo sobre excelência é hábito, é aprender a se reeducar, né? Então não adianta você, não lute contra os pensamentos, não force eles. Elabora, reeduca, compreenda, reorienta essa energia. Isso é o essencial, tá bom? É orar e vigiar. Mas para vigiar, você tem que estar de olhos abertos. E nem sempre a gente consegue enxergar. Porque para enxergar é preciso se despir. E às vezes a gente não consegue ver esses pensamentos, que a gente não consegue se despir das nossas ideias pré-concebidas. E aí é um trabalho. Mas vamos lembrar que a gente está aqui para isso, é um processo mesmo. Coragem. Avante, né? Já dizia Jesus. Avante, bem-aventurados, né? Avante, avante. É para isso que a gente está aqui. A vida, dizia Guimarães Rosa, né? A vida quer da gente coragem. Então, coragem, gente. Coragem. Tá bom? Então é isso que eu tinha hoje. Muito obrigado pela oportunidade. Espero que a gente possa se reencontrar em outras oportunidades. Que Jesus nos acompanhe, nos ilumine e que a gente possa, aos pouquinhos, ir aprendendo a se reeducar, reeducar nosso pensamento, nossos sentimentos. Esse é o meu desejo. Que Jesus nos acompanhe.